Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. Vamos ter nesta sexta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Austrália Liga A, 14ª rodada, temos a equipe do Newcastle Jets contra a equipe do Wellington Phoenix. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Turquia Superliga 19ª rodada, temos a equipe do Trabzonspor contra a equipe do Kasımpaşa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela França Liga 1, a 19ª rodada, temos a equipe do Al-Shahir contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela França Liga 2, a 20ª rodada, temos a equipe do Amiens contra a equipe do Laval. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela França Liga 2, a 20ª rodada, temos a equipe do Nice contra a equipe do Clermont. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela França Liga 2, a 20ª rodada, temos a equipe do Pau contra a equipe do Grenoble. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Países Baixos, a 24ª rodada, temos a equipe do Cambu contra a equipe do Redovem. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Países Baixos, a 24ª rodada, temos a equipe do Roda contra a equipe do OSS. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Países Baixos, a 24ª rodada, temos a equipe do Vitesse contra a equipe do De Jong. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga 19ª rodada, temos a equipe do ST Pauli contra a equipe do Hamburger. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Bélgica Liga Jupa, a 22ª rodada, temos a equipe do Saint Liège contra a equipe do Gente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Espanha La Liga, 21ª rodada, temos a equipe do Levante contra a equipe do Elche. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 29ª rodada, temos a equipe do Derby contra a equipe do West Brom. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance.
Casa com empate devolve a aposta. Placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Argentina, Liga Profissional, abertura primeira rodada. Temos a equipe do São Lourenço contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, Liga Profissional, abertura primeira rodada. Temos a equipe do Independente contra a equipe do Estudiantes. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Argentina, Liga Profissional, a primeira rodada. Temos a equipe do Tajeres Córdoba contra a equipe do Newell's Boys. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela coluna primeira abertura segunda rodada. Temos a equipe do Tolima contra a equipe do Alianza. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.